Olá, o programa Em Focos está no ar. E hoje, no quadro Amantes da Vida, Maria Eugênia e eu temos um convidado de peso. Ele tem um currículo invejável. Escritor, tem marcas expressivas de publicações tanto no Brasil quanto no exterior. Querem saber quem é? Vamos acompanhar juntos. Vocês estão curiosos para saber quem é o nosso entrevistado de hoje? Maria Eugênia vai falar. Olha, hoje nós estamos aqui com o privilégio de ter como nosso entrevistado César Romão, que é um advogado com MBA em administração, com um currículo fantástico, com recordes inacreditáveis até em quantidade de assinaturas no lançamento de um livro, que eu gostaria que ele explicasse pessoalmente como foi a maior noite de autógrafos que entrou para a história. Prazer estar com você, Juliana, prazer estar com você, Maria Eugênia, que também é uma grande escritora. Eu comecei a minha carreira um pouco por acaso como escritor. Eu escrevi 3 livros que foram um tremendo fracasso e de repente em 5 dias eu escrevi este livro, A Semente de Deus, que abriu a minha carreira literária em 51 países hoje. E a questão do autógrafo, para mim, também foi uma surpresa. Eu autografei 1.312 livros em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos, o que culminou num recorde de autógrafos aqui no Brasil. Mas tudo isso a gente deve ao carinho dos leitores, né? O leitor, ele praticamente construiu a minha carreira. Então eu tenho esse privilégio, nos 12 títulos que eu tenho, em todos os países que eu tenho os livros. Na Itália eu recebo cartas à mão, olha que incrível. Então o italiano não me manda e-mail, ele me escreve uma cartinha, é fantástico. Eu fico emocionado cada vez que falo sobre isso e que recebo essas cartas. Este livro, A Semente de Deus, então, é uma reedição, é isso? Esta, Juliana, é a edição comemorativa dos 25 anos de sucesso do livro A Semente de Deus, que começou aqui no Brasil e hoje ganhou aí os 51 países. Entre os livros publicados aqui no Brasil e nesses 51 países, é uma marca expressiva. Você tem ideia da quantidade de edições? São muitas, até porque os 12 livros trilharam esse caminho. Esse ano, inclusive, nós estamos fazendo uma avaliação desse número todo ao longo da carreira, e aí talvez numa próxima entrevista eu já traga um número até preciso. Mas eu, em 1991, aqui no Brasil, eu já tinha 500 mil livros vendidos. Inclusive, nessa época, a revista Veja fez uma matéria, está lá no arquivo da Veja, e foi muito interessante a matéria, porque o grande jornalista, repórter, Oque de Souza, classificou a matéria como Glória na Surdina, o autor que vendeu 500 mil livros e ninguém ficou sabendo. Impressionante isso, fantástico. Né? Nós temos muitas histórias do César Romão para contar, é uma enciclopédia. Tem uma situação, até que a Maria Eugênia ficou impressionada a respeito do Papa, né, Maria Eugênia? Eu gostaria que você nos contasse a tua vivência nessa abordagem papal que você teve, esse privilégio, essa oportunidade. Conta pra gente. Conta pra gente. Olha, também foi uma surpresa imensa para mim. Eu tenho um editor na Itália, o Maximiliano Pilotti, e a Itália é o meu segundo país hoje, onde eu vendo mais livros aqui depois do Brasil. São 10 títulos na Itália, faltam 2 que serão lançados ainda este ano. E por um ato do destino, é só assim que eu posso classificar, o livro A Semente de Deus, Il Seme di Dio, passou a ser vendido na livraria do Vaticano. Nossa. Que máximo! O que é uma coisa praticamente inédita. E com isso, culminou numa homenagem do Papa, que foi a bênção papal selada pelo Papa, né, que me foi entregue aqui no Brasil, inclusive com uma recomendação, né, elogiando o livro Il Seme di Dio. É muito engraçado porque na época quando eu lancei este livro na Itália, o meu editor me disse: e aí, o que você espera da Itália? Eu falei: olha, aqui eu só quero um leitor, já tá bom. Ele falou: o Papa? Eu falei: esse mesmo. O Papa, e olha como a força do pensamento, né, tudo. Temos também o César Romão, palestrante
E César Romão é criador de palestrantes, que é até acho que uma tarefa mais difícil do que ser palestrante. Como surgiu essa ideia? Quando que você conseguiu enxergar que você podia criar palestrantes? Eu, quando comecei a frequentar os palcos, muitos clientes que me levavam diziam assim: bom, você tem alguém para indicar? E normalmente eu indico, tem 12 pessoas que eu indico, que na minha opinião, 12, 13, eram 15, infelizmente hoje são 13 só, que eu acho que são os grandes palestrantes desse país. E aí você passa a indicar essas pessoas. Só que chega uma hora que o universo corporativo ele é muito grande. E ele precisa de muito palestrante, ele precisa de muito profissional, porque as convenções acontecem todo ano, os treinamentos de vendas, os treinamentos de marketing. Então é necessário um número grande de palestrantes. E como passaram a me pedir, falaram: mas eu já trouxe esse que você indicou, já tinham levado, né, os 15 que eu indicava, que hoje são 13. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu conheço tanta gente bacana que poderia levar a sua mensagem para os palcos corporativos. Então, há 18 anos atrás, Juliana, eu criei no Brasil o primeiro treinamento para a formação de palestrantes. Então, é um treinamento que tem 4 meses. Primeiro, a pessoa faz uma entrevista para ver se ela tem condição de ser palestrante. Então, uma pequena avaliação da profissão dela, o que é que ela faz, se ela tem noção de comunicação. Aqui no Brasil, normalmente, antes dos meus alunos começarem, se eles não tiverem nenhuma noção, eu sempre recomendo o curso de oratória do professor Reinaldo Polito, que é um ponto de saída, né, para você entrar no palco das palestras. O que acontece? Para ser palestrante, você precisa ter competências ou desenvolver competências. A primeira competência que eu examino é a humildade. Sim. E eu vou explicar por quê. O universo das palestras é muito glamuroso. Você não tem ideia o que é glamuroso. Você vai viajar de primeira classe, você vai ficar nos melhores hotéis, você vai ser paparicada dia e noite, como um astro de cinema. Se você não souber, e outra, você está lá à frente de 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000, tem convenções até que tem 7.000 pessoas. E essas pessoas vão te aplaudir. E os aplausos criam um sentimento de que você é o cara, né? Não, e é contratado para colocar uma ideia na cabeça de uma pessoa, né? Você não está sendo contratado para fazer um show, né? Para vender uma ideia, não é isso? Exatamente. É a sua ideia, o seu contexto. Então, a primeira competência tem que ser humildade, para você saber lidar com isso e não achar que isso faz de você uma pessoa melhor, que isso é um contexto. O segundo ponto é se você tem alguma competência desenvolvida. Por exemplo, você deu certo em algo na sua vida. Você é um CEO, você é um executivo que quer levar a sua experiência de empreendedor para o universo corporativo. Essa experiência é boa, ela pode transformar e ajudar pessoas. Outro ponto, você não entende nada de um tema, mas você quer entender. Aí você se torna um estudioso ou uma estudiosa de um determinado tema. Outro ponto, você pode ser um esportista. O esportista que ganhou uma medalha, o esportista que venceu algum desafio, as pessoas que venceram algum desafio dentro do esporte. Tenho muitos alunos da área esportiva. Você pode ser uma autoridade dentro de um universo de televisão. Então você é um grande jornalista, você tem experiências para dividir com as pessoas. Você pode ser um escritor, uma escritora que escreveu um livro e você pode fazer uma palestra sobre esse livro. Ou também você pode ter uma história fantástica de vida. Isso é muito bacana, as pessoas querem muito isso, porque a história de vida ela é uma maneira de você se aproximar das pessoas, é algo que a gente tem em comum. No que eu estou percebendo, então, olhando todas essas características, a Maria Eugênia é a perfeita palestrante, né? Ela se enquadra em praticamente todos os quesitos, não é isso? Tem vontade de ser palestrante, Maria Eugênia? Eu já me comprometi com ele que assim que eu voltar de viagem eu vou ter aulas lá. Então vocês já tiveram uma conversinha, né? Já. Primeiro, ela tem uma história inédita. E pelo que vi dos 2 livros que gentilmente ela me presenteou, eu adorei os 2 livros e acredito que o assunto dela seja inédito. Então, eu posso ser você, Maria, bem-vinda aos palcos corporativos. Em breve, em breve. Então, diante de tudo isso que a gente conversou, quais são as dicas para as pessoas que pretendem seguir essa carreira, pretendem ser palestrantes, o que elas devem procurar? Olha, primeiro eu quero deixar um recado aqui bacana aqui,
ao longo desses 18 anos, fazendo treinamento para a formação de palestrantes, todos os meus alunos deram muito certo. Eu sou muito grato ao universo por isso. Todos têm hoje aí domínio daquilo que foi escolhido para que apresentasse nesse universo corporativo. Toda vez que a gente decide por uma profissão na vida, é muito importante você ter um mentoring. Eu, na minha vida, quando decidi fazer palestras, eu fui aprender com aqueles que eu acho que são os melhores palestrantes do mundo. Então, o meu primeiro grande professor foi o Og Mandino. O Og Mandino era um palestrante que falava num estádio de futebol nos Estados Unidos. Se jogasse uma agulha na grama, você escutava a agulha cair. Então, toda vez que você for procurar um mentor, você deve encontrar alguém que tenha vivenciado aquela experiência e, o mais importante, tenha tido êxito na experiência. Este é o profissional correto para te orientar naquilo que você pretende fazer. Construir uma palestra é uma experiência de vida inesquecível para o aluno. São coisas que a gente vai encontrar, eu não invento nada para o aluno, a gente apenas indica a ele o caminho para ele encontrar tudo aquilo que está dentro dele. Um dos segredos do sucesso dos meus alunos é esse. Nenhum deles fugiu do que realmente são, do que realmente vivenciaram ou estudaram. Um assunto muito interessante. Com certeza, se a gente continuar falando, vão 2, 3 programas falando sobre o assunto. A Maria Eugênia, pelo jeito, se interessou bastante, né, Maria Eugênia? Ah, eu fiquei fanatizada. E ele ganhou efetivamente uma aluna. Uma aluna. É isso aí, gente. Maria Eugênia já virou aluna do César Romão. Agora, quem sabe, se você se interessar, uma indicação excelente, vale a pena conhecer o curso. Muito obrigada pela visita, muito obrigada pela entrevista. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Alguma consideração final? Maria Eugênia e Juliana, um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer imenso poder me aproximar mais um pouco aqui do meu público através do seu programa, que é um tremendo sucesso. E eu te encontro em qualquer livraria do Brasil, ou você pode também, a gente pode conversar através do meu Facebook, que é muito simples, é facebook.com/Romão César. É isso aí, pessoal. Fica a dica. César Romão e Maria Eugênia ficam por aqui e a gente volta no próximo bloco. Eu espero você.